Empurra agora! Ouvi antes de cair da escada. Fingi desmaio, até ouvir. Se ele acordar, nós... Meu nome é Otávio Galeares, tenho 59 anos e passei a vida inteira construindo um império em Petrópolis. Comecei do zero, carregando malas em hotel dos outros, e hoje sou dono de uma rede que vale milhões. Perdi minha esposa Clara há 3 anos em um acidente que nunca me deixou em paz. Desde então, dediquei cada minuto ao trabalho e aos meus 2 filhos, Ricardo e Júlia. Eu acreditava que estava construindo um legado para eles. Eu acreditava que o amor de pai era suficiente. Naquela sexta-feira chuvosa de junho, eu estava no meu casarão, aquele sobrado antigo de mármore e madeira que restaurei com minhas próprias mãos. A chuva batia forte nas janelas e o vento fazia as cortinas dançarem. Eu descia a escadaria principal para atender uma ligação urgente quando senti. Não vi, apenas senti. Mãos firmes nas minhas costas. Um empurrão violento. Que a voz do meu filho Ricardo, fria como gelo. Empurra agora! O mundo girou. Meu corpo despencou pelos degraus de mármore. A dor explodiu nas costelas. Minha cabeça bateu no chão. E tudo ficou vermelho. Mas eu não desmaiei. Mesmo com a dor rasgando meu peito, com o gosto de sangue na boca, eu permaneci consciente. Alguma coisa dentro de mim gritou: finja. Finja que está morto. Fique imóvel. Então fechei os olhos e segurei a respiração. Foi quando ouvi os passos descendo a escada. Primeiro o salto fino de Verônica, minha nora. Depois as botas de Ricardo. Por último, os passos hesitantes de Júlia, minha filha caçula. Está morto? A voz de Verônica era impaciente. Não sei. Ele não está se mexendo. Ricardo parecia nervoso. Meu Deus, o que nós fizemos? Júlia chorava. Cala a boca, Júlia. Verônica sibilou. Foi um acidente. Ele bebeu demais e caiu sozinho. É isso que vamos dizer. Senti Ricardo se agachar ao meu lado. Ele tocou meu pescoço, procurando o pulso. Meu coração batia descontrolado, mas eu não me mexi. E se ele acordar? A voz do meu filho tremia. E então veio a resposta que congelou meu sangue. Se ele acordar, nós terminamos o trabalho. Não podemos voltar atrás agora. Era Verônica, fria, calculista, assassina. E meus filhos, meus próprios filhos, concordaram em silêncio. Foi nesse momento que decidi. Eu ia fingir até o fim. E quando acordasse, eles pagariam. Empurra agora, ouvi antes de cair da escada. Fingi desmaio, até ouvir. Se ele acordar, nós... Deixe nos comentários de onde você está assistindo essa história e se inscreva no canal para não perder nada do que vem por aí. Meu nome é Otávio Galeares. Tenho 59 anos e nunca imaginei que chegaria até aqui para contar essa história. Durante toda a minha vida, construí cada tijolo do meu império com as próprias mãos. Comecei como carregador de malas em um hotel de Petrópolis, quando tinha apenas 15 anos. Acordava às 4 da manhã. Pegava 2 ônibus para chegar ao trabalho e voltava para casa quando as estrelas já brilhavam no céu. Minha mãe, Dona Aparecida, lavava roupa para fora. Meu pai tinha morrido jovem e eu era o mais velho de 4 irmãos. Aprendi cedo que ninguém ia me dar nada de graça. Então estudei à noite, juntei cada centavo e aos 25 anos comprei minha primeira pousada. Era pequena, com apenas 6 quartos, mas era minha. 10 anos depois, eu já tinha 3 hotéis. Aos 40, minha rede era conhecida em toda a região serrana do Rio de Janeiro. Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo. Meu nome estava em placas douradas, em propagandas, em revistas de turismo. Casei-me com Clara quando tinha 28 anos. Ela era recepcionista em um dos hotéis onde eu trabalhava. Tinha olhos castanhos que brilhavam quando ela sorria e uma voz mansa que acalmava qualquer tempestade. Tivemos 2 filhos, Ricardo, que hoje tem 32 anos, e Júlia, de 28. Eu queria que eles tivessem tudo o que eu nunca tive. Estudaram nas melhores escolas, viajaram, nunca passaram necessidade. Ricardo se formou em Direito. Júlia fez administração e hoje trabalha comigo, gerenciando os hotéis. Perdi Clara há 3 anos. Foi em uma noite de dezembro. Ela voltava de uma visita à irmã dela em Teresópolis, quando um caminhão invadiu a pista e bateu de frente no carro. Não teve tempo de desviar. Morreu na hora. Quando recebi o telefonema, senti meu mundo desabar. Passei meses sem conseguir dormir.
sem conseguir olhar para o quarto vazio, sem conseguir entrar no carro sem lembrar dela sorrindo no banco do passageiro. Depois da morte de Clara, eu me agarrei ao trabalho e aos meus filhos. Ricardo tinha acabado de se casar com Verônica, uma mulher bonita, inteligente, mas que sempre me deixou com uma sensação estranha no peito, algo que eu não conseguia nomear. Júlia continuava solteira, dedicada aos negócios, sempre ao meu lado nas reuniões, nas decisões, nas viagens. Eu achava que estava construindo um futuro para eles, que todo o meu esforço valia a pena, porque um dia tudo seria deles. Foi em uma manhã de junho que tudo começou a mudar. Eu estava no escritório do hotel principal, revisando contratos, quando Verônica entrou sem bater. Ela nunca fazia isso. Sempre foi educada, mas distante. Naquele dia, ela fechou a porta atrás de si e me olhou com uma intensidade que me incomodou. Otávio, precisamos conversar. Levantei os olhos dos papéis. Sobre o quê? Sobre o futuro da empresa. Sobre Ricardo e Júlia. Sobre o que vai acontecer com tudo isso. Franzi a testa. Não entendi. Ela se sentou na cadeira à minha frente, cruzou as pernas e sorriu. Mas não era um sorriso gentil. Era calculado. Você já pensou em se aposentar, Otávio? Em deixar que a nova geração assuma? Algo na forma como ela disse aquilo me fez sentir um frio na espinha. Eu ainda tenho muito a fazer, Verônica. E quando chegar a hora, Ricardo e Júlia vão estar prontos. Prontos? Ela riu baixo. Eles já estão prontos. Você é quem não quer soltar o controle. Não respondi. Apenas a observei se levantar e sair do escritório, deixando no ar um perfume caro e uma inquietação que não me abandonou pelo resto do dia. Nas semanas seguintes percebi mudanças. Ricardo começou a questionar minhas decisões. Júlia, antes tão próxima, passou a evitar meu olhar. Verônica aparecia mais vezes no escritório, sempre com sugestões, sempre com um sorriso frio. Eu tentei conversar com Ricardo, mas ele desconversava. Tentei falar com Júlia, mas ela dizia que estava tudo bem. Até que chegou aquela sexta-feira chuvosa. Eu estava em casa, no casarão que Clara e eu compramos e restauramos juntos. É uma construção antiga de 3 andares, com uma escadaria central de mármore italiano que desce em curva suave até o hall de entrada. As paredes são cobertas por quadros que contam a história da nossa família. Fotos de Clara sorrindo, de Ricardo e Júlia pequenos, de momentos que hoje parecem ter sido vividos por outra pessoa. Naquela noite, a chuva batia forte contra as janelas. O vento fazia as árvores do jardim balançarem com violência e trovões rasgavam o céu de Petrópolis. Eu estava no meu quarto, no 3º andar, quando meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Senhor Galeares. A voz era de um homem jovem. Aqui é do Hospital São Vicente. Precisamos falar sobre um acidente envolvendo um dos seus hóspedes. Meu coração acelerou. Peguei o casaco e desci correndo. A ligação tinha caído e eu precisava ligar de volta do telefone fixo que ficava no escritório do 1º andar. Desci a escadaria apressado, mas cuidadoso. O mármore fica escorregadio quando há umidade no ar. Foi quando ouvi a voz. Empurra agora! Era Ricardo. Não tive tempo de me virar. Senti mãos firmes nas minhas costas. Um empurrão brutal. Meu corpo perdeu o equilíbrio. Tentei me agarrar ao corrimão, mas meus dedos escorregaram. Dispensei. O mundo virou um borrão de dor e confusão. Meu ombro bateu nos degraus. Minhas costelas estalaram. Minha cabeça ricocheteou no mármore. Senti o gosto de sangue na boca. A dor era insuportável. Mas pior que a dor era o choque. Meu filho tinha me empurrado, meu próprio filho. Caí no hall de entrada e fiquei imóvel, de barriga para baixo, com o rosto virado de lado. Sangue escorria da minha testa. Minha respiração era curta, ofegante. Eu estava consciente, mas algum instinto primitivo de sobrevivência me fez entender. Não se mexa. Finja que está morto, ou eles vão terminar o trabalho. Então, fechei os olhos e forcei meu corpo a ficar completamente parado. Ouvi os passos descendo a escada. Primeiro o salto fino de Verônica. Depois as botas pesadas de Ricardo. Por último, os passos hesitantes de Júlia. Está morto? A voz de Verônica era fria, impaciente. Ricardo se aproximou. Senti sua respiração perto do meu rosto. Ele colocou os dedos no meu pescoço, procurando o pulso. Meu coração batia descontrolado, mas eu mantive os olhos fechados,
o corpo imóvel. Não sei. Ele não está se mexendo. Meu Deus, o que nós fizemos? Júlia chorava. Papai, por favor, cala a boca, Júlia. Verônica sibilou. Você sabia o que ia acontecer. Todos nós sabíamos. Agora não é hora de fraquejar. Mas ele está... Foi um acidente. Verônica falava devagar, como quem ensaia uma mentira. Ele bebeu demais e caiu sozinho, é isso que vamos dizer para todo mundo, entenderam? Houve um silêncio longo, terrível. E se ele acordar? A voz de Ricardo tremia. E então Verônica respondeu. Cada palavra era uma lâmina afiada. Se ele acordar, nós terminamos o trabalho. Não podemos voltar atrás agora. Meu sangue congelou. Meu coração quase parou. Mas eu não me mexi. Não abri os olhos. Não dei nenhum sinal de vida. Vamos ligar para a ambulância. Verônica puxou o celular. E quando eles chegarem, chorem. Chorem de verdade. Façam todo mundo acreditar que estão destroçados. Ouvi os passos se afastando. Ouvi Verônica no telefone, fingindo desespero. Ouvi Júlia soluçando no canto da sala. Ouvi Ricardo andando de um lado para o outro, nervoso. E foi naquele momento, caído no chão frio, com sangue escorrendo pelo meu rosto, que tomei uma decisão. Eu ia fingir. Ia fingir até o fim, porque se eles descobrissem que eu estava vivo, não haveria segunda chance. A ambulância chegou 15 minutos depois. Ouvi a sirene rasgando a noite chuvosa, os passos apressados dos paramédicos entrando pela porta principal, as vozes profissionais pedindo espaço. Mantive os olhos fechados, mantive o corpo inerte, deixei que me tocassem, me virassem, me colocassem na maca. Pulso fraco mais presente, traumatismo craniano, possíveis fraturas nas costelas. Vamos levá-lo agora. Senti a maca sendo erguida, senti a chuva gelada batendo no meu rosto por um breve segundo antes de me colocarem dentro da ambulância. E durante todo o trajeto até o Hospital São Vicente, mantive minha decisão. Permanecer imóvel, permanecer em silêncio, permanecer inconsciente. A dor era insuportável. Cada solavanco da ambulância fazia minhas costelas gritarem. Minha cabeça latejava como se fosse explodir. Mas a dor física era nada comparada ao que eu sentia no peito. Uma dor sem nome. Uma traição sem cura. Meu filho tinha tentado me matar. Minha filha tinha concordado. E minha nora tinha orquestrado tudo. No hospital fui levado direto para a emergência. Médicos e enfermeiras se moviam ao meu redor com eficiência. Ouvi ordens sendo dadas. Aparelhos apitando. Luzes fortes sobre minhas pálpebras fechadas. Senhor Galeares, consegue me ouvir? Uma voz feminina, firme, mas gentil. Não respondi. Sem resposta a estímulos verbais. Vamos fazer tomografia e raio-x. Fui empurrado por corredores. Entrei em salas frias onde máquinas zumbiam ao meu redor. Mantive os olhos fechados durante tudo. Aprendi a controlar minha respiração, a relaxar os músculos, a parecer inconsciente, mesmo estando plenamente consciente. Horas depois, não sei quantas, fui levado para um quarto privado. Ouvi a voz de um médico conversando com alguém no corredor. 3 costelas fraturadas, contusão cerebral leve, cortes na testa e no braço. Ele teve sorte de não ter quebrado a coluna, mas está em coma. Não sabemos quando vai acordar, pode ser horas, dias ou semanas. Então ouvi a voz de Verônica, controlada, preocupada na medida certa. Doutor, ele vai ficar bem? Meu sogro é um homem forte. Vamos monitorá-lo de perto. A família pode visitá-lo, mas apenas por alguns minutos de cada vez. Ele precisa de repouso absoluto. A porta do quarto se abriu. Senti presenças ao meu lado. Perfume caro. Verônica. E o cheiro de cigarro mal disfarçado. Ricardo. Está sozinho? Verônica sussurrou. Sim, as enfermeiras saíram. Houve uma pausa. Senti dedos frios tocando minha mão. Dedos de Verônica. Você acha que ele sabe? Como ia saber? Ricardo respondeu ansioso. Ele desmaiou na hora. Não viu nada. E se ele acordar e lembrar? Ele não vai lembrar. Traumatismo craniano causa amnésia, o médico disse. Verônica soltou minha mão. Melhor assim. Enquanto ele estiver aqui, temos tempo para organizar tudo. Os documentos, as contas, as propriedades. Verônica, ele ainda está vivo. Por enquanto. A frieza na voz dela me fez querer gritar. Mas olha para ele, Ricardo.
Ele está destruído. Mesmo que acorde, vai levar meses para se recuperar. E nesse tempo podemos assumir o controle da empresa. Legalmente, com procuração médica. E Júlia? Ela está em pânico. Júlia vai se acalmar. Só precisamos lembrá-la do que está em jogo. Ela quer a parte dela tanto quanto nós queremos a nossa. Os passos se afastaram. A porta se fechou. E eu fiquei ali, sozinho no escuro, com apenas o som dos monitores ao meu redor. Decidi naquele momento que não ia apenas fingir estar em coma. Ia usar esse tempo. Ia observar. Ia escutar. Ia descobrir tudo. Porque quando eu acordasse, eles pagariam. Os dias que se seguiram foram uma agonia controlada. Eu permanecia imóvel durante as visitas, durante os exames, durante as trocas de curativos. Aprendi a abrir os olhos apenas quando tinha certeza de estar sozinho, a me mover apenas quando nenhuma enfermeira estava por perto. Aprendi também que o mundo continua girando mesmo quando você desaparece dele. Ouvi conversas de médicos sobre outros pacientes. Ouvi enfermeiras reclamando do plantão. Ouvi o barulho da vida acontecendo lá fora, enquanto eu fingia estar preso em um sono profundo. Ricardo e Verônica visitavam todos os dias, sempre juntos, sempre com a máscara perfeita de preocupação. Verônica segurava minha mão e sussurrava palavras doces para quem estivesse por perto. Ricardo ficava em pé no canto, com as mãos nos bolsos, olhando para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Culpa, medo, impaciência. Júlia vinha sozinha. Sempre à noite, quando as visitas eram mais escassas. Ela se sentava na cadeira ao lado da cama e chorava. Chorava baixinho, com o rosto escondido entre as mãos. Papai, me desculpa. Eu não queria. Eu juro que não queria que chegasse a esse ponto. Sua voz era quebrada, sincera. E algo dentro de mim se partia cada vez que a ouvia. Porque Júlia tinha sido minha companheira, minha aliada. A filha que ficava até tarde comigo no escritório, que me acompanhava nas viagens, que me abraçava quando eu mencionava Clara. Mas ela também tinha concordado com aquele plano. Ela também tinha ficado em silêncio quando Verônica disse: "Se ele acordar, nós terminamos o trabalho." E isso era algo que eu não sabia se conseguiria perdoar. Foi na terceira noite no hospital que recebi uma visita inesperada. Eu estava sozinho no quarto, com apenas a luz fraca do corredor entrando pela porta entreaberta, quando ouvi passos leves. Passos que eu conhecia. Dona Mercês. Ela tinha sido governanta da minha casa havia 30 anos. Conheceu Clara antes de eu me casar. Viu meus filhos crescerem, era parte da família. Mais do que isso, era a única pessoa em quem eu confiava de olhos fechados. A porta se abriu. Dona Mercês entrou devagar, olhou para os lados como quem teme ser seguida e se aproximou da cama. "Seu Otávio." Ela sussurrou e sua voz tremia. "Eu sei que o senhor está me ouvindo." Meu coração disparou, mas não me mexi. Eu vi tudo naquela noite. Ela puxou uma cadeira e se sentou perto de mim. Eu estava no quarto de hóspedes do segundo andar, dobrando roupa quando ouvi o grito. Corri para a escada e vi o senhor caído no chão. Vi eles três ao redor do senhor. Ouvi o que eles disseram. Ela fez uma pausa. Senti sua mão segurando a minha com cuidado. "E sei que o senhor está fingindo." Lentamente abri os olhos. Dona Mercês ofegou, levou a mão ao peito e as lágrimas desceram pelo seu rosto enrugado. Graças a Deus, seu Otávio." "Dona Mercês." Minha voz saiu rouca, fraca. "Ninguém pode saber." Eu sei." Ela se inclinou para mais perto. "Mas o senhor precisa de ajuda. Precisa de alguém que esteja do seu lado." Olhei para ela. Para aquela mulher que tinha sido mais mãe para mim nos últimos anos do que minha própria mãe, que tinha falecido há uma década. E tomei uma decisão. "Eu preciso que você faça algo por mim. Qualquer coisa. Ligue para o Dr. Augusto Valente. Diga que preciso falar com ele urgentemente e que venha sozinho, sem avisar ninguém." Dona Mercês assentiu, limpou as lágrimas e se levantou. "Vou ligar agora." Ela saiu do quarto e eu fechei os olhos novamente. Mas pela primeira vez desde a queda, senti algo diferente no peito. Esperança. Porque eu não estava mais sozinho. E a guerra que estava prestes a começar não seria vencida por quem empurrou primeiro. Seria vencida por quem planejou melhor. Dr. Augusto Valente chegou na manhã seguinte. Era um homem alto, de cabelos grisalhos e postura impecável.
Conheci Augusto há mais de 20 anos, quando ele era um advogado jovem tentando construir carreira e eu era um empresário tentando não quebrar. Crescemos juntos. Ele cuidou de todos os meus contratos, de todas as minhas propriedades, de todos os meus segredos. Dona Mercedes o trouxe até meu quarto às 6 da manhã, antes que as enfermeiras começassem a ronda. Augusto fechou a porta com cuidado, olhou ao redor para ter certeza de que estávamos sozinhos e se aproximou da cama. Otávio! Sua voz era grave, controlada. Dona Mercedes me contou tudo. Abri os olhos devagar e o encarei. Augusto, meus filhos tentaram me matar. Ele puxou uma cadeira e se sentou, mantendo a expressão séria. Eu sei, e precisamos agir rápido. Se eles descobrirem que você está consciente, tentarão novamente. E da próxima vez, podem ter sucesso. Respirei fundo, ignorando a dor nas costelas. Quanto tempo eu posso manter essa farsa? O quanto você aguentar. Mas sugiro que usemos esse tempo com sabedoria. Ele abriu a pasta de couro que trazia consigo. Vamos começar pelo óbvio, seu testamento. O que tem nele? Está desatualizado. Foi feito há 5 anos, logo após a morte de Clara. Nele você divide tudo igualmente entre Ricardo e Júlia. Propriedades, empresas, investimentos, 50% para cada um. Fechei os olhos, sentindo a amargura subir pela garganta. Eles sabem disso? Sim, e é exatamente por isso que estão com pressa. Verônica convenceu Ricardo de que você estava prestes a mudar o testamento. E eu estava. Augusto me olhou com curiosidade. Estava. Pensei em Clara. Em como ela sempre dizia que família não era sobre sangue, mas sobre escolhas. Sobre quem ficava ao seu lado nos momentos difíceis. Sobre quem te amava de verdade. Agora estou. Augusto assentiu e tirou documentos da pasta. Então vamos fazer o seguinte. Eu trago um novo testamento para você assinar. Mas antes, precisamos de provas. Provas do que eles fizeram. Provas que não deixem margem para dúvidas. Como? Deixe-me cuidar disso. Tenho contatos, investigadores particulares, pessoas que podem instalar escutas na sua casa sem levantar suspeitas. Vamos gravar cada conversa, cada plano, cada mentira. Senti um frio percorrer minha espinha. Não era prazer. Era necessidade. Justiça. Faça isso. Augusto guardou os papéis e se levantou. Mais uma coisa, Otávio. Você vai precisar continuar fingindo por pelo menos 2 semanas. Tempo suficiente para reunirmos tudo. Aguenta? Olhei para ele e assenti. Eu aguento. Ele colocou a mão no meu ombro com cuidado. Você é mais forte do que eles imaginam. E quando tudo isso acabar, eles vão entender que subestimaram o homem errado. Augusto saiu do quarto. Dona Mercedes entrou logo depois, ajeitou meu travesseiro e sussurrou. Vai dar tudo certo, seu Otávio. Deus não desampara quem tem o coração limpo. Fechei os olhos novamente, mas dessa vez não era desespero que eu sentia. Era determinação. Os dias seguintes foram uma coreografia de mentiras e vigilância. Eu permanecia imóvel durante as visitas médicas, durante as visitas da família, durante os exames. Os médicos começaram a comentar que meu estado era estável, mas preocupante, que pacientes de coma induzido por trauma podem levar semanas para despertar. Perfeito. Enquanto isso, Augusto trabalhou rápido. Na primeira semana, ele instalou microfones escondidos em 3 cômodos da minha casa, a sala de estar, o escritório e o quarto principal, que agora estava ocupado por Ricardo e Verônica. Eles tinham se mudado para o casarão, para cuidar de tudo enquanto papai está no hospital. Augusto também contratou um investigador particular, um ex-policial chamado Mário, que começou a seguir Verônica discretamente. E o que ele descobriu foi revelador. Numa tarde de terça-feira, Augusto voltou ao hospital com um tablet na mão. Ele fechou a porta, ligou o aparelho e me mostrou fotos. Fotos de Verônica entrando em um escritório de advocacia no centro de Petrópolis. Fotos dela conversando com um advogado especializado em sucessões. Ela está tentando antecipar a herança. Quer conseguir uma procuração legal para administrar seus bens enquanto você está incapacitado. Senti a raiva ferver. Ela pode conseguir? Não sem uma avaliação médica completa e uma ordem judicial. E eu já conversei com o Dr. Mendes, o médico que está te acompanhando aqui. Ele é discreto e vai atrasar qualquer pedido de avaliação
pelo tempo que precisarmos. E as gravações? Augusto sorriu pela primeira vez. Essas você precisa ouvir. Ele colocou fones de ouvido em mim e apertou o play. Imediatamente reconheci a voz de Verônica e Ricardo na sala de estar do casarão. Verônica: quanto tempo mais ele vai ficar naquele hospital? Ricardo: os médicos disseram que pode levar semanas ou meses. Verônica: não temos meses, Ricardo. Temos dívidas. Seu empréstimo com o banco vence em 40 dias. Se não pagarmos, perdemos tudo. Ricardo: eu sei, mas o que você quer que eu faça? Verônica: quero que você seja homem e termine o que começou. Seu pai está em coma. Está vulnerável, um travesseiro sobre o rosto e tudo acaba. Meu sangue congelou. Ricardo: você está louca? Eu não vou... Não posso... Verônica: não pode? Você já o empurrou da escada. Qual a diferença? Houve um silêncio longo. Ricardo: isso foi diferente. Foi no calor do momento. Eu estava desesperado. Verônica: e continua desesperado. A diferença é que agora você pode resolver tudo de uma vez. Outro silêncio. Depois a voz de Ricardo mais fraca. Ricardo: vou pensar. Tirei os fones de ouvido com as mãos tremendo. Olhei para Augusto. Ele vai me matar. Não se eu impedir antes. Augusto desligou o tablet. Já avisei a segurança do hospital. Instalei câmeras no seu quarto. Ninguém entra aqui sem que eu saiba. E Dona Mercedes dorme no quarto ao lado todas as noites. Encostei a cabeça no travesseiro e fechei os olhos. Como foi que cheguei até aqui, Augusto? Como foi que meus próprios filhos se transformaram nisso? Augusto ficou em silêncio por um momento. Depois respondeu com a voz baixa: ganância, Otávio. Ganância e a influência da pessoa errada. Verônica é uma manipuladora. E seus filhos? Eles sempre foram fracos. Você só não quis enxergar. Talvez ele estivesse certo. Talvez eu tivesse amado meus filhos tanto que me recusei a ver suas falhas, suas fraquezas, suas sombras. Mas agora eu via. Ia fazer algo a respeito. As gravações continuaram pelos dias seguintes, e cada uma delas revelava uma camada mais profunda da traição. Júlia apareceu em várias conversas, sempre chorosa, sempre arrependida, mas também sempre omissa. Ela sabia de tudo e não fazia nada. Em uma gravação particularmente dolorosa, ouvi minha filha conversando com Verônica na cozinha do casarão. Júlia: eu não aguento mais, Verônica. Não consigo nem olhar para o espelho. Verônica: então não olhe. Olhe para a conta bancária, para as propriedades, para o futuro que você vai ter quando tudo isso acabar. Júlia: mas e se ele acordar? Verônica: ele não vai acordar. E se acordar, não vai lembrar de nada. Traumatismo craniano apaga memórias. O médico disse. Júlia: e se lembrar? Houve uma pausa. Verônica: aí a gente resolve, do nosso jeito. Júlia não respondeu, apenas soluçou. E eu, deitado naquela cama de hospital, senti algo dentro de mim se romper definitivamente. A esperança de que minha filha fosse diferente. A ilusão de que ela ainda tinha salvação. Talvez tivesse, talvez não. Mas agora não era hora de piedade. 2 semanas se passaram. Meu corpo se recuperava aos poucos. As costelas ainda doíam, mas a dor era suportável. Os cortes na testa e no braço cicatrizavam. Eu conseguia me sentar na cama quando estava sozinho, caminhar até o banheiro, comer sozinho. Mas na frente de qualquer outra pessoa, eu permanecia imóvel, inconsciente, vulnerável. Foi no 15º dia que Augusto voltou com notícias importantes. Tenho tudo, Otávio. Tenho horas de gravações, tenho provas documentais de que Verônica tentou conseguir uma procuração fraudulenta. Tenho registros bancários mostrando que Ricardo está endividado até o pescoço. Tenho tudo. E o Novo Testamento? Augusto tirou um envelope da pasta. Pronto. Assinado e registrado em cartório ontem. Ninguém sabe além de mim e do tabelião, que é meu amigo de faculdade. O que diz? Augusto abriu o documento e leu. Eu, Otávio Galeares, em pleno gozo das minhas faculdades mentais, revogo todos os testamentos anteriores e declaro: 50% dos meus bens, incluindo propriedades e empresas, serão destinados à criação de uma fundação em nome da minha falecida esposa, Clara Galeares, para ajudar famílias carentes da região serrana. Os outros 50%
serão divididos da seguinte forma: 40% para Dona Mercedes da Silva, que foi mais família para mim do que meu próprio sangue. 10% para minha filha Júlia, caso ela demonstre arrependimento genuíno e cooperação com a justiça. E 0% para meu filho Ricardo. Fechei os olhos e respirei fundo. É isso. Tem certeza? Absoluta. Augusto guardou o documento. Então está feito. Agora precisamos decidir quando você vai acordar. Pensei por um momento. Ainda não, quero que eles se sintam seguros. Quero que abaixem a guarda completamente. E quando isso acontecer, aí sim eu acordo. Augusto sorriu. Você é implacável, Otávio. Aprendi com os melhores e os piores. Foi 2 dias depois que a oportunidade apareceu. Mário, o investigador, trouxe uma informação crucial. Verônica tinha marcado uma reunião com um advogado e um oficial de justiça para tentar, mais uma vez, conseguir uma procuração de emergência sobre meus bens. Ela vai alegar que você está em estado vegetativo e que a família precisa de acesso urgente às contas para pagar dívidas hospitalares. Quando é a reunião? Amanhã, às 3 da tarde, no escritório do advogado dela. Olhei para Augusto. Então é amanhã que eu acordo. Ele assentiu. Vou preparar tudo. E assim foi feito. Augusto entrou em contato com o Dr. Mendes, que concordou em estar presente. Entrou em contato com a polícia, que concordou em enviar um investigador discreto. E entrou em contato com um oficial de justiça de confiança, que concordou em testemunhar tudo. O palco estava montado. Amanhã as máscaras iam cair. E a verdade ia vir à tona de uma forma que ninguém esperava. A manhã do 18º dia amanheceu clara e fria em Petrópolis. Eu estava acordado desde as 5, sentado na cama, olhando pela janela do hospital. Lá fora, a cidade começava a se mover. Carros na rua, pessoas indo trabalhar, a vida seguindo como sempre seguiu. Mas dentro daquele quarto, a vida estava prestes a mudar para sempre. Às 8 da manhã, Dr. Mendes entrou acompanhado de 2 enfermeiras. Ele fechou a porta, olhou para mim e sorriu. Pronto, Otávio. Pronto. Ele se virou para as enfermeiras. Meninas, o Sr. Galeares teve uma melhora repentina. Vamos precisar chamar a família imediatamente. Uma das enfermeiras saiu correndo para fazer as ligações. A outra ficou ao meu lado, checando os aparelhos e anotando informações na prancheta. Meia hora depois, ouvi vozes apressadas no corredor. A porta se abriu com força. Ricardo entrou primeiro, seguido por Verônica e Júlia. Os 3 pararam na soleira, olhando para mim com uma mistura de choque e medo, porque eu estava sentado na cama, de olhos abertos, olhando diretamente para eles. Pai! Júlia correu até mim e caiu de joelhos ao lado da cama, segurando minha mão. Pai, você acordou, graças a Deus! Ricardo ficou parado, pálido como um fantasma. Verônica foi a única que manteve a compostura. Ela se aproximou devagar, colocou a mão no ombro de Ricardo e forçou um sorriso. Otávio, que alívio! Estávamos tão preocupados. Olhei para ela, diretamente nos olhos, e não disse nada. Dr. Mendes se aproximou. Sr. Galeares, o senhor sabe onde está? No hospital. Sabe que dia é hoje? 18 de junho. Lembra o que aconteceu? Fiz uma pausa longa e intencional. Eu caí da escada. Júlia soltou um suspiro de alívio. Verônica relaxou os ombros. Ricardo finalmente conseguiu se mover, aproximando-se da cama. Pai, foi um acidente terrível, você escorregou. A escada estava molhada por causa da chuva. Escorreguei? Repeti, mantendo o rosto neutro. Sim, nós estávamos todos em casa. Ouvimos o barulho e corremos. Você já estava no chão. Foi apavorante. Olhei para meu filho, para o homem que eu criei, para o homem que me empurrou. Eu não lembro de muito. Tudo está confuso. Verônica sorriu. Um sorriso de vitória. É normal, Otávio. O médico disse que você pode ter perdido algumas memórias por causa do trauma. O importante é que você está bem. Está vivo. Está vivo. Repeti, deixando as palavras pairarem no ar. Dr. Mendes interrompeu. A família pode ficar, mas apenas por alguns minutos. O Sr. Galeares precisa de repouso. Vamos fazer mais exames ao longo do dia. Ricardo, Verônica e Júlia saíram do quarto e pude ouvir suas vozes no corredor, aliviadas
confiantes, tolos, porque eu lembrava de tudo, cada palavra, cada empurrão, cada ameaça. E eles iam descobrir isso muito em breve. Às 2 da tarde, Augusto entrou no meu quarto acompanhado de um homem que eu não conhecia. Ele era jovem, de terno escuro, e carregava uma pasta de couro. Otávio, esse é o delegado Marcos Rios. Ele vai coordenar tudo a partir de agora. Apertei a mão do delegado. Prazer. O prazer é meu, Sr. Galeares. Dr. Valente me deixou a par de tudo. Tenho uma equipe pronta para agir assim que dermos o sinal. Eles estão indo para a reunião agora? Augusto checou o relógio. Sim, devem chegar ao escritório do advogado em 20 minutos. Olhei para os 2 homens. Então vamos acabar com isso. Às 13h15 da tarde, enquanto Verônica, Ricardo e o advogado deles discutiam como conseguir acesso aos meus bens, a porta do escritório se abriu. 4 policiais entraram, acompanhados pelo delegado Marcos Rios e por Augusto. Segundo o que Augusto me contou depois, a cena foi devastadora. Verônica se levantou indignada. O que é isso? Vocês não podem entrar aqui sem um mandado. Marcos Rios mostrou um documento. Temos um mandado. E temos também gravações de vocês, planejando a morte de Otávio Galeares. Verônica Silva e Ricardo Galeares, vocês estão presos por tentativa de homicídio e conspiração. Ricardo ficou branco. Júlia, que estava sentada em um canto, começou a chorar descontroladamente. Eu não fiz nada, eu não sabia de nada. Augusto se virou para ela. Júlia, você sabia de tudo. Temos gravações de você também. Foi quando Júlia desabou. Caiu de joelhos no chão e confessou tudo. Cada detalhe. Como Verônica convenceu Ricardo. Como os 2 pressionaram ela. Como ela concordou por medo e por ganância. Marcos Rios olhou para ela com uma expressão de pena. Vou precisar que você venha conosco também. 2 horas depois, Augusto voltou ao hospital e me contou tudo. Cada palavra, cada reação, cada lágrima. Fiquei em silêncio por um longo tempo. Depois perguntei, e agora? Agora eles vão responder por tudo. O Ministério Público já está com as gravações. O processo vai ser rápido. E Júlia? Augusto hesitou. Ela está colaborando. Se continuar cooperando, pode pegar uma pena menor. Olhei pela janela. Para o céu que começava a escurecer. E eu? Você vai se recuperar, vai voltar para casa, vai reconstruir sua vida. Mas eu sabia que não era tão simples assim, porque não existe vida depois de uma traição como essa. Existe apenas sobrevivência. 3 dias depois de acordar oficialmente, recebi alta do hospital. Dona Mercedes me buscou em um carro alugado e voltamos juntos para o casarão em Petrópolis. A casa estava vazia, silenciosa, fria. Ricardo e Verônica estavam presos preventivamente. Júlia havia sido liberada mediante fiança, mas estava proibida de se aproximar de mim. Tudo parecia ter terminado, mas algo dentro de mim ainda estava quebrado, algo que talvez nunca se consertasse. Entrei no casarão e fui direto para o hall de entrada. Parei diante da escadaria de mármore, aquela mesma que quase tinha sido meu túmulo. As manchas de sangue tinham sido limpas, mas eu ainda podia vê-las na minha mente, podia sentir a dor, podia ouvir a voz de Ricardo. Empurra agora. Dona Mercedes colocou a mão no meu ombro. Seu Otávio, o senhor está bem? Não respondi. Apenas continuei olhando para a escada. Eu nunca vou conseguir subir essas escadas de novo sem lembrar, Mercedes. Então não suba. Mude de casa. Venda esse lugar. Comece de novo. Olhei para ela. Começar de novo? Com quase 60 anos? Depois de perder tudo? O senhor não perdeu tudo. Perdeu filhos que nunca foram seus de verdade. Mas ganhou clareza. Ganhou liberdade. Ganhou a chance de escolher quem vai estar ao seu lado daqui para frente. Ela tinha razão, mas doía demais admitir. Uma semana depois, recebi uma carta. Era de Júlia. Ela pedia para me encontrar. Dizia que tinha coisas importantes para falar, que queria me pedir perdão pessoalmente. Dona Mercedes achou que eu não deveria ir. Augusto achou o mesmo, mas algo dentro de mim precisava daquele confronto. Precisava olhar nos olhos da minha filha e ouvir a verdade dela. Marquei o encontro em um café do centro de Petrópolis, um lugar público, seguro, neutro. Cheguei primeiro e sentei em uma mesa perto da janela. 15 minutos depois, Júlia entrou. Ela estava magra,
pálida, com olheiras profundas e roupas que pareciam grandes demais para o corpo dela. Ela se sentou à minha frente, e por um longo momento nenhum de nós disse nada. Foi ela quem quebrou o silêncio. Pai, eu sinto muito. Não respondi. Apenas olhei para ela, esperando. Eu sei que desculpas não vão mudar nada. Sei que o que eu fiz é imperdoável. Mas eu preciso que você saiba que eu nunca quis que chegasse a esse ponto. Mas chegou. Ela baixou os olhos. Verônica me convenceu de que o Senhor ia casar de novo, que ia mudar o testamento e nos deixar sem nada. Ela mostrou papéis falsos, conversas inventadas, e eu acreditei. Fui fraca, fui estúpida, fui gananciosa. Você foi tudo isso. Minha voz estava fria, distante, mas também foi conivente. Você ouviu eles planejando me matar e não fez nada. Eu tinha medo. Medo de quê? De perder dinheiro? De não ter uma herança garantida? Júlia começou a chorar. Medo de decepcionar Ricardo. Medo de Verônica. Medo de ficar sozinha. Respirei fundo e me inclinei para a frente. Júlia, você sempre teve medo. Medo de não ser boa o suficiente. Medo de não ser amada. Medo de não ter valor. E eu tentei durante anos te mostrar que você era tudo isso e mais. Mas você nunca acreditou. E quando Verônica te ofereceu uma solução fácil, você agarrou. Ela soluçou. Eu sei. E vou pagar por isso pelo resto da minha vida. Sim, vai. Levantei-me da mesa. Mas não apenas legalmente. Você vai pagar sabendo que destruiu a única pessoa que realmente te amava. E isso, Júlia, é algo que nenhum juiz pode te dar ou tirar. Saí do café sem olhar para trás. Ouvi Júlia me chamando, mas não parei. Porque algumas feridas não têm cura. Apenas cicatrizes. 2 meses depois, o julgamento começou. Foi um dos casos mais comentados de Petrópolis. A mídia local cobria cada detalhe. Empresário quase morto pelos próprios filhos. Herança de sangue. Traição familiar choca a região serrana. Eu assisti a tudo de longe. Não fui ao tribunal nos primeiros dias. Augusto me representava. E Dona Mercedes me mantinha informado. Ricardo se declarou culpado logo no início. Seu advogado argumentou que ele estava sob influência de Verônica, que sofria de dívidas esmagadoras, que estava desesperado. Choraram. Imploraram por clemência. O juiz não teve piedade. Ricardo foi condenado a 12 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado. Verônica lutou até o fim. Negou tudo. Disse que as gravações eram falsas, que tudo era um complô. Mas as provas eram irrefutáveis. Ela foi condenada a 15 anos. Júlia teve um destino diferente. Por ter colaborado com a justiça, por ter confessado tudo, ela recebeu uma pena de 5 anos, com possibilidade de cumprir em regime semiaberto. No dia da sentença final, decidi ir ao tribunal. Queria olhar para eles uma última vez. Queria que vissem o que tinham destruído. Quando entrei na sala, Júlia me viu e começou a chorar. Ricardo abaixou a cabeça. Verônica me fuzilou com os olhos, mas não disse nada. O juiz leu as sentenças, bateu o martelo e tudo acabou. Saí do tribunal e voltei para casa. Dona Mercedes preparou o café. Augusto ficou comigo até tarde, conversando sobre o futuro, sobre recomeços, sobre segundas chances. Mas naquela noite, quando fiquei sozinho no meu quarto, tudo o que senti foi vazio, porque justiça não traz de volta o que foi perdido. Apenas confirma que está perdido para sempre. Os meses seguintes foram de silêncio e solidão. Vendi o casarão em Petrópolis. Não conseguia mais viver naquele lugar. Cada cômodo trazia memórias. A escadaria, o hall, o escritório onde Verônica entrou pela primeira vez para plantar suas sementes de veneno. Comprei uma casa menor, mais simples, em uma cidade vizinha. Dona Mercedes se mudou comigo. Ela tinha sido a única constante na minha vida, a única pessoa que nunca me traiu. Comecei a frequentar uma igreja pequena no centro da cidade. Não era religioso antes, mas depois de tudo o que aconteceu, senti a necessidade de algo maior, de uma explicação, de um propósito. Foi lá que conheci Padre Anselmo, um homem de 70 anos, com um sorriso gentil e olhos que pareciam enxergar além das palavras. Conversamos várias vezes. Ele me ouviu sem julgar, sem oferecer respostas fáceis. Apenas ouviu. E aos poucos comecei a entender que perdão não é sobre esquecer. É sobre soltar, que reconstruir não é apagar o passado. É construir um futuro diferente, que família não é sangue, é escolha.
6 meses depois do julgamento, decidi colocar em prática o que estava no Novo Testamento. Criei a Fundação Clara Galeares, em homenagem à minha esposa. A fundação ajudaria famílias carentes da região serrana com moradia, educação e trabalho. Dona Mercê se tornou a coordenadora. Ela conhecia as pessoas da região, sabia quem precisava de verdade, sabia quem era honesto. E aos poucos comecei a sentir algo que não sentia há muito tempo. Propósito. Não era felicidade, ainda não, mas era um começo. Um dia recebi uma ligação. Era do presídio onde Júlia cumpria pena. Seu Otávio, sua filha gostaria de falar com o senhor. Fiquei em silêncio. O senhor aceita. Pensei muito. E então disse, não. Desliguei o telefone. Porque algumas pontes não devem ser reconstruídas. Algumas apenas precisam ser deixadas para trás. 2 anos se passaram. A Fundação Clara Galeares cresceu. Ajudamos mais de 100 famílias, construímos casas, demos bolsas de estudo, oferecemos trabalho. Eu ainda não era feliz, mas estava em paz. Foi em uma manhã de sábado, enquanto visitava uma das casas que a Fundação havia construído, que encontrei alguém inesperado. Era uma jovem de uns 25 anos, de olhos verdes e cabelos castanhos. Ela estava ajudando a pintar a fachada de uma das casas novas. Bom dia, cumprimentei. Ela se virou e sorriu. Bom dia, seu Otávio, franzi a testa. Você me conhece? Conheço, sou Amanda, filha de Dona Clara, sua enteada. Meu coração parou. Clara tinha sido casada antes de mim. O marido tinha morrido jovem e ela tinha uma filha de um relacionamento anterior. Amanda. Eu a conheci quando ela era criança, mas depois que Clara morreu, perdemos contato. Amanda. Minha voz falhou. Você cresceu. Ela sorriu, mas havia tristeza nos olhos. Cresci e vim para cá porque soube da fundação. Quis ajudar. Quis honrar minha mãe. Conversamos durante horas. Amanda me contou que tinha se formado em assistência social, que trabalhava com comunidades carentes, que nunca tinha esquecido de mim. Você foi um bom pai para mim, seu Otávio, mesmo sem ser meu pai de sangue. E naquele momento entendi algo que tinha levado anos para aprender. Família não é sangue. É escolha, é amor, é presença. Amanda começou a trabalhar na fundação e, aos poucos, fomos reconstruindo uma relação que o tempo tinha apagado. Ela me trouxe risadas, me trouxe esperança, me trouxe a lembrança de Clara sem a dor. E pela primeira vez em anos, senti que talvez eu pudesse ser feliz de novo. Hoje, 3 anos depois da queda, estou sentado no jardim da minha casa. É domingo de manhã. O sol está nascendo sobre as montanhas de Petrópolis. Dona Mercedes trouxe café fresco. Amanda está ao meu lado lendo um livro. Penso em tudo o que aconteceu. Na traição, na dor, na perda, mas também penso na reconstrução, na fundação, em Amanda, nas famílias que ajudamos. Recebi notícias de que Júlia terminou de cumprir sua pena. Ela saiu em liberdade condicional. Tentou me contatar várias vezes, mas não respondi. Não por raiva, mas porque algumas histórias precisam terminar para que novas possam começar. Ricardo ainda está preso, Verônica também, e provavelmente vão ficar por muitos anos. E eu estou aqui, vivo, inteiro, reconstruído. Não esqueci o que aconteceu, nunca vou esquecer, mas aprendi a não deixar que aquilo me defina. Porque no fim, o que me empurraram da escada não foi apenas um ato de violência. Foi uma libertação, uma chance de descobrir quem realmente importa e de viver, finalmente, por mim mesmo.